Olá pessoal, tudo bem? Na última enquete eu perguntei para vocês quais daqueles tipos de empreendimentos teriam maior risco para o empreendedor. Lembra que quando eu falo em risco, eu deixei em aberto propositalmente para tentar entender a percepção de vocês da palavra risco. Nesse caso eu falo em risco empresarial, tá? Ou seja, é o risco do negócio, ok? Sem muitas delongas, de todos aqueles produtos que eu citei, que são as casas populares, as casas de médio e alto padrão, a incorporação, os condomínios horizontais ou verticais e os loteamentos eles são, sem sombra de dúvidas, os que oferecem o maior risco ao empreendedor, tá? E eu explico por quê, mas antes eu vou dar uma breve pincelada sobre os demais produtos, tá? Sobre as casas, ambas as tipologias, sejam as de alto padrão ou populares, guardadas as proporções, elas oferecem muito menos risco, mesmo estando sujeito, por exemplo, a variação de preços de insumos, escassez de mão de obra, variação do clima, etc. Porque no fim das contas, todo aquele capital empenhado, ele não vai ser perdido, não vai virar pó. Por mais que demore a venda, e essa pode ser feita via financiamento bancário, por exemplo, que é uma modalidade muito segura, aquele imóvel, a construção dele acarretou num aumento e na valorização do patrimônio do empreendedor, correto? Então ele pode não ter muita liquidez, mas com certeza ele vai ter solidez. Já na incorporação, o risco ele aumenta um pouco mais, porque começam a surgir novas variáveis, como por exemplo a velocidade de vendas, a legislação municipal que fica muito mais rígida. Dependendo do número de unidades que a gente tem naquele empreendimento, a aprovação ela passa pela esfera estadual, os tempos de aprovação de construção são bem maiores que de uma casa também. Mas ainda assim, após a venda de um percentual X de unidades, por exemplo, é possível a gente contratar a obra junto à Caixa, tá? Por exemplo. Ou seja, a exposição de caixa ela não é tão grande e a venda das unidades via financiamento bancário encurta muito o prazo das entradas dos recebíveis no fluxo de caixa. Então, mesmo tendo um certo risco maior que as casas, que é inerente a todo e qualquer negócio, ainda assim eles são muito menores que os de um loteamento. Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas por que um loteamento tem tanto risco assim? Ele então não é um bom negócio? Sim, gente, ele é um ótimo negócio, desde que na sua origem seja feito um bom trabalho de estruturação, que é um pouco do que eu abordei naquele vídeo anterior, em que eu falava sobre a atuação de um consultor em desenvolvimento imobiliário. Mas por que então o loteamento tem tanto risco? Bom, para citar alguns exemplos, o loteamento, obviamente dentro dos produtos imobiliários, ele é o que possui o maior ciclo de vida. Ele pode demorar aí entre a sua concepção e início, as suas aprovações, o registro nos cartórios de imóveis, a execução das obras de infraestrutura, as entregas para o município, chegando até a entrega para o cliente final, a gente está falando de um prazo aí de 4 a 6 anos, tá, gente? Isso acontece porque o rito de aprovação, apesar de variar para cada região do Brasil, ele possui uma legislação federal e específica, que torna muito mais complexo que os demais. Logo, a gente tem muitos stakeholders, muitos interessados envolvidos nesse processo. Falando aqui particularmente do estado de São Paulo, a gente tem as prefeituras municipais, o GRAPROAB, que é um colegiado estadual que engloba as concessionárias de água e esgoto, Secretaria de Habitação, CETESB, o IFAM, por exemplo, e os cartórios de registro de imóveis. Então a gente tem aí muitos stakeholders. Os projetos urbanísticos e de infraestrutura, de engenharia, eles vão ser submetidos a todos estes órgãos e autarquias. E o empreendedor, então, ele não vai ter ingerência sobre os prazos e sobre as exigências. Muitas dessas exigências, claro, elas podem ser previamente estimadas e mapeadas no estudo de viabilidade preliminar do empreendimento. A gente pode, nesse momento, aí, criar um plano de gerenciamento desses riscos, por exemplo. Isso para citar apenas um exemplo dos riscos de um loteamento, tá, gente? Vocês lembram que no último vídeo também eu bati muito na tecla na estruturação de um empreendimento como um negócio? Por quê? O loteamento, ele sendo o mais complexo de todos os produtos do mercado imobiliário, ele deveria ter na sua originação um estudo de viabilidade preliminar muito bem estruturado e formatado nas áreas jurídica, ambiental, urbanística, engenharia, custos e principalmente financeira. Por ser um processo longo, existem muitos riscos cujos gatilhos podem acontecer no início, no meio ou mesmo lá no fim. E obviamente a gente não pode negligenciá-los, porque imagine após 4, 5, 6 anos ocorrer uma situação que a gente pode colocar tudo a perder.
Ainda sobre a ótica financeira, quando eu falei da incorporação, eu mencionei as linhas de financiamento de obras e de crédito para venda das unidades, né? Em loteamentos a gente não tem essas opções. Não existe no mercado hoje opções de linhas de financiamento bancário, por exemplo, para as obras e nem para os lotes. Os lotes eles só podem ser financiados pelo sistema bancário após o término total das obras e entrega para o município. Agora imagine um empreendedor que vai ter que custear todas as obras com capital próprio ou de investidores, a gente está falando de milhões de reais, e somente após a conclusão integral dessas obras, ele conseguiria fazer com que os compradores dos lotes financiassem o saldo devedor junto aos bancos. Aí fica aquela pergunta: será que as entradas do fluxo de caixa durante a fase de obras, as prestações que as pessoas vão pagando, cobrem os custos dessas obras? É claro que não, gente. Para você conseguir ter uma boa velocidade de vendas, a sua tabela de vendas, as parcelas, terão que ser muito alongadas, em centenas de meses. Logo, no loteamento, o payback ele se dá numa curva ascendente lá pelo segundo ano após a conclusão das obras. E assim, a exposição de caixa é muito alta. Não dá para querer entrar num negócio desses, loteamento, fazendo a famosa conta de padaria, né, que a gente chama. Olha, o VGV do meu empreendimento vai ser X, eu vou gastar tanto com as obras, tanto com comissão, marketing, etc. Poxa, vai sobrar muito dinheiro, então eu vou fazer. Geralmente, esse tipo de empreendedor é o que quebra no meio do caminho, tá, gente? Enfim, pessoal, o tema loteamento vocês viram que é bastante complexo e com alguns poucos exemplos eu mostrei o quão importante é ter alguém com profundo conhecimento lhe assessorando nessa empreitada, tá? E a importância dos consultores em desenvolvimento imobiliário, tá? Que é a minha atividade. Esse assunto loteamentos ele é muito complexo, ele requer muitos outros vídeos para a gente conseguir esmiuçá-lo. Daqui para frente eu vou tentar abordar outros aspectos em vídeos mais específicos, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha respondido as dúvidas das pessoas que me perguntaram e espero vê-los nos próximos vídeos, gente. Até breve, tchau, tchau.